Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Queridos ouvintes do programa Oração da Manhã, nesta quarta-feira, queremos trazer essa meditação sobre o Espírito da Verdade que nos conduz. Porque o Evangelho desta quarta-feira, João 16, 12, 15, nos apresenta palavras profundas e delicadas de Nosso Senhor, ditas pouco antes da sua paixão. Tenho ainda muitas coisas a dizer, diz Jesus, mas não sois capazes de compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Jesus reconhece o limite dos discípulos naquele momento que ele fala essa verdade para eles. Eles ainda não compreendiam tudo, não suportavam tudo, e por isso Jesus promete o Espírito, porque é o Espírito Santo que vai alimentar o entendimento dos discípulos e também o nosso, porque é o Espírito da Verdade, que veio para guiar, ensinar, esclarecer e conduzir à plenitude da fé através de Pentecostes. E nós estamos nesta reta final da nossa preparação para Pentecostes. E essa promessa é para nós também nos dias de hoje. O Espírito Santo é o grande mestre interior. Como eu gosto desta afirmação, o mestre interior, aquele que trabalha dentro da nossa casa, da nossa capela interior, da nossa alma, do nosso coração. Aquele que continua a missão pedagógica de Jesus no coração da igreja e no coração de cada um de nós. Nosso caminhar na fé é como uma estrada onde, passo a passo, o Espírito vai iluminando. Não recebemos tudo de uma vez. Deus é paciente e vai se revelando aos poucos, sem pressa. São Gregório de Nissa, grande teólogo do século IV, padre da igreja, ele diz o seguinte: a alma que ama a Deus caminha na claridade e caminha de claridade em claridade e nunca se cansa de subir, pois a luz do Espírito sempre revela novos horizontes. Este Espírito da Verdade é quem nos ajuda a compreender as Escrituras, os ensinamentos da Igreja, os sinais dos tempos. É Ele que nos dá profundidade, sobretudo a nossa oração, sabedoria aos nossos conselhos, serenidade nos nossos julgamentos. Mas para que o Espírito nos guie, meu prezado ouvinte, é necessário cultivar o silêncio interior, a escuta atenta e a humildade. Nesse mundo da ditadura do barulho, desta algazarra contínua que nós estamos vivendo, como é difícil ter um coração mergulhado no silêncio, capaz de escutar Deus. Essas virtudes, nós as encontramos onde? De forma admirável? Em São José. Hoje nós recordamos São José como fazemos em todas as quartas-feiras. São José é o homem do Espírito. Embora o Evangelho não registre nenhuma palavra sua, seus atos falam muito alto. Ele escutou a voz de Deus em sonhos, obedeceu prontamente, acolheu com fé os mistérios de Deus, mesmo sem compreendê-los plenamente.
E é essa mesma atitude que Jesus nos pede no Evangelho de hoje. Confiar que o Espírito continuará a revelar, a ensinar, a conduzir a cada um de nós. O Espírito não nos leva a caminhos novos e estranhos, mas aprofunda a verdade que Jesus já nos deu. Como ele próprio disse, o Espírito da verdade vos conduzirá a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Ele é como o eco do Pai e do Filho. Não tem mensagem própria, mas comunica aquilo que vem do coração de Deus. O Espírito Santo glorifica Cristo. Não é a si mesmo que ele glorifica. E isso é importante para que nós possamos compreender e discernir se uma inspiração, uma ideia, um impulso espiritual nos leva mais para Cristo. Se isso ocorre, é do Espírito. Se nos afasta de Cristo, não é de Deus. Nós temos no mundo de hoje muita gente que escuta o Espírito Santo conforme as suas vontades. É tanta revelação, eu tenho tanta birra com essa inflação de revelação. A pessoa vai rezar com a gente e vai revelando as coisas. Sem escuta, sem discernimento, não é assim. E às vezes revela coisas que machucam as pessoas, que colocam a pessoa em dificuldade, em dúvidas. Volta e meia a gente atende. Ah, porque uma pessoa orou comigo e disse isso. Meu Deus. Tem gente que tem esse gosto de criar essas revelações que a gente sabe que não está conforme o Espírito Santo, mas conforme a vontade de quem está orando. Isso é falta de humildade, falta de obediência ao Espírito Santo. A gente precisa discernir, ter muito cuidado nessa coisa de ficar revelando. Já vai orando com a pessoa, ah, você foi abusado sexualmente na infância. Ah, porque teve isso, teve aquilo. Muito cuidado com isso. Nem sempre é o Espírito Santo que revela essas coisas. Muito cuidado. Porque o Espírito Santo é como o eco do Pai e do Filho. Não tem mensagem própria, mas comunica aquilo que vem do coração de Deus. Isso é tão bonito. Então, neste tempo que nós estamos nos preparando para Pentecostes, o que nós devemos fazer? Pedir ao Espírito Santo que nos ilumine na nossa mente, fortaleça a nossa vontade e purifique o nosso coração. Só Ele pode nos conduzir à verdade plena. E só na verdade encontraremos a liberdade que desejamos. Eu penso que isso aqui é muito importante para nós que estamos na caminhada da fé. Saber escutar o Espírito e discernir o que o Espírito Santo quer dizer. Ter esta sensibilidade mística espiritual para compreender os ditames do Espírito, para evitar que você fique anunciando, falando coisas da sua subjetividade e não da objetividade da fé. Que São José, meu prezado ouvinte, modelo de abertura à ação divina, nos inspire a viver essa docilidade. Que Ele interceda por nossas famílias, por nossos trabalhos, por nossas vocações. Que sejamos como Ele, discretos, obedientes, trabalhadores e fiéis. Essas são virtudes muito comuns a São José. Peçamos hoje, Espírito da verdade, vem sobre nós. Ensina-nos a verdade que liberta. Conduz-nos pelos caminhos da justiça. Faz-nos compreender as coisas do alto. E como São José,
que saibamos escutar mais e falar menos. Agir com coragem e fé, mesmo nas noites escuras da alma, assim seja. A antífona de entrada hoje é fundamentada no Salmo 17. Eu vos louvarei, Senhor, entre os povos, e anunciarei vosso nome aos meus irmãos. Olha que expressão bonita desta antífona. O crente judeu ora, louva o Senhor, louva a Deus entre os povos e anuncia o nome de Deus aos seus irmãos. Esse é o resultado de uma vida que se coloca a serviço do Espírito Santo. Quando eu me coloco a serviço do Espírito Santo, algo extraordinário vai nos movendo. Primeiro, a consciência da identidade cristã. Eu estou no meio dos povos e no meio dessa tranqueira do mundo, por assim dizer, de barulho infernal, de insensibilidade, de besteira, gente que fica adorando plástico agora, boneca de plástico. Gente desvairadamente dependente de bebidas, de droga, de sexo, de pornografia, de tantas misérias. No meio de tudo isso, o crente, o peregrino cristão ora, louva a Deus, porque o louvor liberta, o louvor cura, o louvor restaura nossas almas. E quando eu louvo, quero agradecer ao Padre Pepe, que lá em Minas sempre escuta o nosso programa e me passou a mensagem agradecendo por eu ter falado do louvor que liberta. E é verdade. Isso foi muito trabalhado há 20 anos atrás nos encontros da renovação carismática. O louvor que liberta. E quando eu louvo, eu me liberto, me torno testemunha e me dá aquele fogo interior da evangelização, para partilhar com os outros as vitórias de Deus a partir da minha vida. Nós precisamos evangelizar essas pessoas doentes, sofridas, deprimidas, oprimidas, cansadas, fadigadas, pessoas que por bobagens do dia a dia vão trazendo os problemas para dentro de si como se eles fossem verdade. Esquece a verdade de Deus. Eu trago para dentro de mim a verdade do Espírito Santo. Os problemas, as lutas, os sofrimentos, as decepções, isso deve ficar fora da gente, não dentro da gente. Porque se eu trago para dentro de mim, eu começo a elaborar ódio, sentimentos de vingança, frieza espiritual, arrogância, orgulho, tudo isso vai trabalhando dentro da gente. Então os problemas, os desafios, deixe fora de você. Dentro de você, a ação, a unção do Espírito Santo. Porque aí você vai louvar até mesmo com as dores e você vai ter uma alegria grande de testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor, o ressuscitado, que vive no meio de nós. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, eu te entrego, Senhor, neste momento abençoado do nosso programa, o ouvinte que ora comigo. Toca o seu coração com o dom do Espírito Santo, para que sejamos uma igreja alegre, feliz, ungida e abençoada, uma igreja querida e amada pelo Senhor. Cura, Senhor, os doentes, os sofredores, que estão na fadiga, na tristeza, no desespero. Que o Espírito da verdade, o Espírito do equilíbrio, visite neste momento os que sofrem. E visite a cada um de nós, com os dons necessários, para que sejamos um povo que louva, um povo libertado e um povo que evangeliza com alegria e unção, assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco,
Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José, venha sobre você e os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha uma abençoada quarta-feira. Deixe uma mensagenzinha aqui no nosso canal. Se você não está inscrito, se inscreva. Compartilhe. Obrigado a todos que compartilham o nosso programa. Tem muitas pessoas aqui no Brasil que recebem o programa de pessoas que estão fora do Brasil, seus parentes, que recebem lá e manda para cá. Que coisa bonita. Deus abençoe a todos vocês que nos ajudam a evangelizar. Fique em paz.